pessoal, esse é o 7º episódio da série O Evangelho Fora da Religião. Hoje é o último, vamos falar de muitas coisas boas, nos acompanhem. Vamos lá, gente? Então, o último episódio, delícia, maravilhoso. Vamos falar lá em Apocalipse 3, a partir do verso 21, a gente vai fazer algumas outras passagens hoje e contar um pouco do nosso testemunho. Diz assim lá: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Vamos falar primeiro do vencedor, né? Muita gente me questiona que no final das cartas fala do vencedor, e a ideia de vencedor sempre traz a ideia de conquistando algo. Sim. Então a pessoa conquistou um prêmio, se esforçou e teve a vitória, né? E a gente tem que entender sempre, pessoal, todas as coisas, a linguagem do Evangelho. Quando o Evangelho fala, por exemplo, de obediência, no grego está falando sobre ouvir, né? Mas na língua portuguesa há outros sentidos, por isso que muitas vezes se perde um pouco da revelação. Porque como no grego, que amor tem 4 sentidos, no português tem um só. Então a gente tem que entender a linguagem do Evangelho. O que Jesus quis dizer com ao vencedor. E a gente encontra isso estudando o próprio Evangelho. A Bíblia se responde, tá? Então a gente vai em Colossenses, no capítulo 1, Paulo fala sobre o vencedor, o que acontece com a pessoa no final, tá? Ali no capítulo 1, vamos ler a partir do verso 20, diz assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros também, que outrora, ou antes, eram inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Quem? Jesus reconciliou a gente no corpo dele, mediante a sua morte, para apresentar-vos quem? Ele nos apresenta perante ele, ao Pai, porque está falando do Pai, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, quem nos apresenta dessa forma é Cristo. Tudo está sendo apontado para Ele. É Ele quem faz essa obra, como nós vimos lá em Apocalipse, que era dele que a gente ia comprar vestiduras brancas. É Ele quem faz essa obra. Versículo 23, vamos falar do vencedor agora. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então o que ele falou aqui? Que para ele apresentar santo, inculpável e irrepreensível, a gente tem que guardar a fé na esperança do Evangelho, não vos afastar da esperança. Quem é que está se afastando da esperança? A igreja morna. Ela se afastou da esperança do Evangelho, porque a palavra esperança nos traz um senso de que, tipo assim, eu estou esperando por algo, eu estou esperando por algo que não tem a ver comigo, porque se você acha que você fez tudo certo, você não tem esperança, você tem convicção de que alguma coisa vai acontecer. Aqui nesse caso ele está falando sobre a esperança, porque Paulo em outra carta ele fala que esperança significa uma coisa que você ainda não viu, que você ainda não teve aquela prova de que aconteceu, mas você espera por aquilo. Então ele diz que a gente não pode se afastar da esperança, e a igreja mora se afastou da esperança do Evangelho. Ela não crê que ela é salva pela fé, ela crê que ela é salva pelas obras, assim como em Efésios capítulo 2 fala que a gente é salvo pela graça por meio da fé. E isso não vem de nós, ou seja, não é mediante as obras. Então, quando que a igreja se afastou do Evangelho e da esperança do Evangelho? Quando ela começou a entender que é pelas obras que ela vai ser salva. Então, quando ele fala do vencedor lá em Apocalipse, no capítulo 3, quando ele fala do vencedor, ele está falando justamente isso, de quem guardou até o final a fé na esperança do Evangelho. Vamos colocar isso de uma forma mais simples. Quem confiou até o fim que Cristo ia salvar. É aquela pessoa que não confia nela, ela confia que Cristo vai salvar ela, né? Isso não tem a ver com sair fazendo tudo errado. Não, tem a ver com você não
ter mais medo, porque você espera que a salvação venha dele, não de você. Esse é o que vence, esse é o vencedor, é o que guarda a fé até o final, é o que guarda a esperança até o final. Guardar a fé talvez não seria a melhor palavra, porque na verdade fé já está em nós, mas como ele falou, permanecer na fé, permanecer nessa crença, exatamente, acreditando que salvação é pela fé, confiando em Cristo. Esse é o que vence. Ele diz assim, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim também como eu venci, e sentei com meu pai no seu trono. O que é sentar no trono? Gente, Efésios capítulo 2, vamos até ler versículo 5, vamos do 5 diz assim. E estando nós mortos em nossos delitos ou pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou. Então ele já está falando do que vai acontecer, o que na verdade já aconteceu para ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Quem é o vencedor? Que guarda a confiança de que vai ser salvo por Cristo, que vai ser salvo pela fé, não pelas obras. Ele falou, a esse eu dou o privilégio de se assentar no trono comigo, como eu me assentei. O que significa a palavra assentar? Só para você entender, no Velho Testamento, quando o sumo sacerdote fazia sacrifício, na verdade assim, tudo no templo que apontava para os sacrifícios, para a remissão dos pecados por meio dos animais, que na realidade não dava uma consciência nova para o homem, não dava um novo nascimento para o homem, apenas limpava o pecado para Deus continuar se relacionando com Israel, né? Mas dentro do templo não tinha cadeira. Por quê? Porque o sumo sacerdote tinha que fazer aquilo diariamente, né? E anualmente ainda tinha o Yom Kippur, que é o dia da remissão, e tudo isso mais, tem vários vídeos meus falando sobre isso. Então, o sumo sacerdote não sentava, porque aquele sacrifício era contínuo, está em Hebreus 10 isso, contínuo. A Bíblia diz em Hebreus 10 que, pra gente não ir lá, depois você lê, diz que Jesus fez um único sacrifício e se assentou. Ou seja, no templo não tinha cadeira, por quê? Porque no templo não havia descanso, o pecado continuava e tinha que ter outro sacrifício, o pecado continuava e tinha que ter outro sacrifício. Cristo se assentou, por quê? Porque ele limpou o pecado de uma vez. Uma obra suficiente, completa. Essa coisa de, mas o meu pecado de amanhã foi remido. Porque Cristo quando morreu, você não tinha nascido. Então quando nós cremos, nós somos remidos de uma vez por todas. Em nós há sangue. Mesmo quando nós falhamos, há sangue. A remissão já foi feita. Cristo não precisa fazer isso de novo. Então ele se assentou. Ele descansou. Ele na verdade viveu o sétimo dia. Lá de Gênesis capítulo 2. Quando Deus fala, e no sétimo dia Deus descansou. Ele estava falando de Cristo, que Cristo se assentou e descansou para sempre. O sumo sacerdote no Velho Testamento não tinha descanso, mas Cristo tem esse descanso e diz que nos dá também. Por quê? Porque a partir do momento que eu entendo que eu sou salva pela fé, que eu fui remida dos meus pecados, eu sento para descansar, porque eu paro de fazer sacrifícios para ser remida, eu paro de fazer sacrifícios para ser aceita, eu paro de fazer atividades para que Deus me ame mais, eu descanso. É uma fé que traz paz. Traz paz. Quando nós cremos no Evangelho verdadeiro, naquilo que Cristo fez, vai trazer, a consequência é isso. Consequência, o fruto é esse. O descanso, a paz, a ausência de medo. A ausência de medo é um descanso. Exatamente. Porque é a paz. Aliás, a palavra, quando fala que o sétimo dia é sábado, a palavra sábado, que é Shabbat, vem da palavra descanso. Então, por isso que Cristo é o nosso sábado. Percebe? Por isso que nós não guardamos sábado literal, o dia. Porque nós entramos no sábado de Deus. Hebreus capítulo 4 fala do descanso. Ele fala que ainda nos resta entrar num descanso. E esse descanso é o próprio Cristo. É quando você, de fato, recebe a obra consumada e os seus pecados são remidos. E já não depende de você fazer alguma coisa. Já não depende de você oferecer nada a Deus. Já não depende dos sacrifícios dos sumos sacerdotes, nada. É tão interessante que assim, a única coisa que nos impede de entrar no descanso é o problema incredulidade. Nossa, o que você está não falando é o isso aí. pecado, eu vou até achar fazer isso. algo errado, eu infringir a lei. Isso não me impede de entrar no descanso. Exato. Né? Até voltando lá para Israel, aí, Hebreus fala, né? Hebreus fala. Eles não entraram no descanso por causa da incredulidade. Acabei de pegar aqui, ela falou esse versículo, gente, Hebreus capítulo 3, versículo 19, diz assim: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. A incredulidade é um pecado, você aí sabe. Aí desviaram daquele primeiro que a senhora leu. Colossenses, exatamente, desviaram da esperança. Exatamente, saíram
eles não são vencedores por quê? Porque deixaram a fé, deixaram de a esperança. esperar, deixaram a fé. Aí isso vai fazer que a pessoa não alcance o resultado de Apocalipse. O favor, né? O favor. Exatamente, vencer, aos que vencerem. Exatamente. Né? Então está vinculado à fé. Não, e tanto que você está falando isso, capítulo 3 de Hebreus, fala sobre a incredulidade, apontando que o pecado de Israel foi a incredulidade. Que o que levou eles à idolatria. Porque a idolatria levou eles à incredulidade. Na verdade, a incredulidade levou eles à idolatria porque eles deixaram de crer em Deus e acabaram buscando deuses falsos. Foi o que fez eles saírem para cativeiro, não foi ações. Nunca foi ações. Eu estou até pensar, quando nós estamos dando muitos frutos de pecado, fazendo muita coisa errada, eu acho que é para parar e pensar no seguinte: o problema é a incredulidade. Exato, da onde vem a raiz? A raiz é a incredulidade. Essa pessoa que está dando muito maus frutos, ela tem uma crença errada. Falou tudo! Ela na obra consumada, ela não está crendo em Jesus. O que você está falando é tão forte que a pessoa pode estar crendo até nela. Porque ela crê que ela é a autora da sua salvação por fazer tudo perfeito. E aonde prolifera o pecado. Exatamente. Porque a confiança dela está no lugar errado. Até a gente vê aquele salmo que a Bíblia fala que os homens temem a Deus porque dele vem o perdão. E o problema todo de Israel quando foi para o cativeiro da Babilônia, que foi por causa da idolatria. Não foi porque adulterou, porque mentiu. Não foi por isso. Foi por causa da idolatria. Por que eles entraram para a idolatria? Porque eles estavam na incredulidade. Deixaram de crer no Deus verdadeiro. Exato. E deixando de crer em Deus verdadeiro, você não tem remissão. Porque só Ele pode remir. Então entrou para a idolatria, os pecados permaneciam. O problema todo é que o pecado permanece quando há incredulidade. Porque só quem crê é remido. Então o problema todo, o pecado na verdade que Hebreus aponta é o pecado da incredulidade, porque o cara que não crê, ele não tem remissão, e se ele não tem remissão, ele permanece nos seus pecados, e aí ele não pode ser salvo. Quanto mais, né, um abismo vai chamando o outro, mais aquilo vai dar fruto mal. Exato, então se hoje a igreja morna, ela não tem pregação de fé, ela não vai vencer porque ela não está na esperança do evangelho, ela está crendo de forma errada, como é que ela vai ser remida dos pecados? Se só em Cristo há remissão. Se ela não crê 100% na remissão, ela acredita que depende dela, ou até mesmo quando a pessoa acha que depende de confessar o pecado, se ela acha isso, ela já não crê em Cristo. Já é uma justiça própria, depende dela confessar. Se eu preciso confessar, já depende de mim. Então ela não está crendo 100% na remissão. Como é que ela vai sair dos pecados dela? Não tem remissão para uma pessoa dessa. Mais ainda. Não, e aí a igreja muito mais. Não, e aí ela não vence. Aí tipo assim, nós estamos falando de uma consequência muito pior. Porque aí ela não está remida, ou seja, não venceu no sentido de guardar a esperança do evangelho. E para onde que ela vai? A gente está falando de consequências sérias. Que a igreja evangélica pode estar levando realmente a destruição, as pessoas à morte verdadeira, né? Isso é muito forte. Então assim, o descanso que Jesus aponta aqui, sentar no trono, é justamente você entender a remissão, o perdão dos pecados. Porque o perdão traz esse descanso, porque o perdão não traz só o descanso de você não precisar mais sacrificar nem nada, mas o perdão traz o descanso de cura, Exato. Porque foi pela remissão que nós fomos curados, traz a paz que tem a ver com a prosperidade, plenitude de vida. Eu acho que é isso, porque assim, até a palavra, o justo viverá pela fé. Né? Isso é muito falado, né? Não, então eu tenho que fazer... Mas assim, o justo ele vive pela fé por quê? Porque ele crê que ele foi justificado. É isso, acabou, mais nada. Ele crê que ele é justo não pelo que ele faz. É mas por essa fé que ele vive. Essa fé. Essa que faz o justo viver, prosperar, ter saúde. Ter descanso. Né? Então por isso que vai trazer vida. Essa fé, permanecer nessa fé, além de você vencer, estar no descanso, já está com Cristo, assentar nos lugares celestiais. Além disso, nós vamos ter uma vida plena, plenitude, paz. Exata paz. E isso é interessante que assim, nós somos, na verdade, que se reúne aqui em Portugal, nós somos umas 40 pessoas. Fora pessoas que a gente tem ligado em vários estados do Brasil. Todos que deixaram a religião. E todos têm o mesmo testemunho. Descanso. Por quê? Porque na religião era aquela autocondenação constante, autocobrança constante, milhões de atividades das quais a maioria delas não tinha chamado para estar nela, um desgaste absurdo e muita culpa, muita ausência de amor da parte de Deus, ou seja, o entendimento não percebia que Deus amava, né? No entendimento a pessoa não crê que Deus ama, muito medo, e tudo isso some da vida da pessoa quando ela simplesmente crê na esperança do evangelho
né? Quando ela simplesmente permanece na mensagem que diz que somos salvos porque nossos pecados foram remidos, e isso não vem de nós, isso é um dom de Deus, que a gente pode até ler em Efésios, né? Que até lá em Efésios capítulo 2 ainda, que a gente está lá, no capítulo 2, quando a gente lê o verso 6, e o verso 7 diz assim: para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, bondade, em Cristo Jesus. 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É tão claro. É tão claro, gente. O evangelho gira em torno disso. Ele falou assim, ou seja, por que o descanso gira em torno disso? Porque ele falou assim, não vem de vocês, descansa, fica tranquilo. Gente, pode parar tudo, calma. Até mesmo como a gente já falou, acho que no episódio retrasado, que até mesmo quando você tem que fazer uma obra para Deus, cooperar na igreja de alguma forma, aquilo é um fruto, aquilo sai de você. O que a gente está fazendo aqui é bom, é tranquilo, é na boa, é num tempo certo, as coisas acontecem sem a gente ter aquele peso, aquela tristeza, aquele enfado. Ou seja, não, isso é tudo fruto de um dom que Deus nos deu, a salvação. E essa salvação traz descanso, a igreja não precisa ficar desesperada, né? Quantas vezes eu já ouvi crente falando, que não é crente evangélica, né? Falando, ser crente é luta, vida dura, renunciar. É difícil essa vida de... Gente, não é. Não é? A salvação é a maior riqueza. Já temos tudo que nós precisamos na salvação. É verdade, tudo que nós precisamos. Porque a salvação ela já começou no partir do momento que você creu. O pessoal pensa que a salvação é só na Nova Jerusalém, na eternidade. Na verdade, a salvação é um estado. É um estado em que a pessoa se encontra. Salvo, né? Estar a salvo. Estar a salvo. Você está a salvo de qualquer situação que possa te levar à morte. Exatamente. À destruição, à tristeza, ou levar você enfim. Não apenas do inferno, que a pessoa sempre associa. Não, eu fui salvo, não vou pro inferno. Tá bom. Mas vive miseravelmente. Miseravelmente. Aqui não reina em vida, porque não recebe a graça Não de Deus. recebe a graça, não recebe alegria, não recebe paz. E nem a salvo, às vezes, do diabo a pessoa pensa que está. Ela acha que não pode dar brecha. Exato, é outro, isso aí já é outro vídeo. Essa questão. É um vídeo bem diabo, completo, né? Não tá nem a salvo do diabo, não pode falar, não pode falar pra ele não ouvir. Tá lutando pra não pecar, como é pra não que... dar brecha. Meu Deus. É muito triste a pessoa viver sem a fé, sem permanecer na fé. Agora você falou uma coisa legal, tá lutando pra não pecar. Isso é um outro detalhe muito importante, porque a pessoa perde o descanso quando ela tá lutando pra não pecar. Perde a paz completamente. Não, quem tá tristeza, eu já vivi muito assim. Eu também, não, e a pessoa que tá ouvindo pensa assim, então quer dizer que pode pecar? Ninguém tá dizendo isso, a gente tá dizendo que descansar em Cristo faz com que naturalmente, não peca. nem quando você quer, você não consegue. Não vai. Você não vai pecar, não vai dar esse fruto. E a liberdade. A liberdade é isso. Cristo não nos deixa pecar. Porque exatamente, a liberdade é justamente isso, é você não ter essa necessidade do pecado, né? E aí a pessoa tá lutando pra não pecar. Gente, isso não tem nada a ver com descanso? Então, assim, todos nós que saímos, provamos disso. Isso é um jogo. Isso é uma servidão. Essa ainda é a velha aliança, é a servidão. É aquele que seguia pela lei. Exato. Talvez você que está assistindo até se sente assim, né? É bom avaliar. Nós temos que avaliar os nossos sentimentos, aquilo que nós estamos sentindo de verdade, né? Exatamente. Porque a religião ensina, não, você não pode viver de sentimento. Nossa, Nossa, como que eu já ouvi isso? Não, você não é sentimento, é fé, razão. Oh, meu Deus, então Deus fez uma coisa inútil. Pra que foi sentimento? Eu tenho alma, eu tenho sentimento. É claro que isso são sinais. Se eu tô infeliz, se eu tô triste, é um sinal na minha fé. Até o que você falou agora, é um sinal de uma crença errada. Exato, tem uma crença errada. Então eu tenho que estar antenado pro que eu tô sentindo, o que eu tô passando lá dentro, como é que tá. Eu não posso negar a minha realidade interior. E a religião ensina isso. Você ser um palhaço, um ator. Um soldado deles, né? Um ator, bem assim,
personagem. falso, porque você nega o que você sente, você tá infeliz, frustrado, triste, deprimido. Com a casa destruída. Mas não tô fazendo a obra, tô fazendo assim, tô bem, tô tal. Tô bem. E não está. É verdade. Nós temos que estar antenados pros nossos sentimentos, até pra saber se eu estou crendo certo ou não. Não, o Gal, você tem uma ideia? Quantos líderes, eu chamo líderes dentro da religião, eu não acredito em líderes, mas dentro da religião chama de líderes, pessoas que de alguma forma estão conduzindo outras ou pregando, que se sentem assim, que não creem no que estão falando. Eu já senti muito. Meu Deus! E assim, a pessoa tá em cima do altar, a casa tá um inferno. E a pessoa tá lá. O problema dela, eu falo altar, pessoal, mas também não acredito que tem que ter altar. Altar era onde se entregava animais, gente. Pelo amor de Deus, não tem altar, né? Aquilo é palanque ou palco. E pronto, ok, não tem problema usar. Então, assim, a pessoa tá ali em cima e ela tá passando a palavra. Claro que não há problema nenhum, ela tá vivendo alguma coisa e tudo mais. Mas ela tá fingindo. Ela nem expõe o que tá passando, que seria ótimo, porque alguém pode estar passando também. A igreja acaba não tendo comunhão, porque ele precisa ser um preletor e os outros precisam ser os ouvintes. Há uma separação e aquela criatura vai definhando. Vai morrendo, porque ela tem que ter a posição de quem está bem. Ela tem que fingir que ela é um líder sucedido. Santo e tudo mais. E ele não aguenta mais. Em vez dele ser com a igreja, abrir o que ele está vivendo, poder falar, não pode, você tem... E eu já fui muito exortada a fingir. Muito. A fingir, a sorrir, a não se misturar com membros, a não ter amizade com gente que não é pastor. Já fui muito. Mas muito mesmo. Você não tem postura, você ri demais, você conversa, você vai na casa dos membros, você não pode. E todo mundo... Eles queriam que eu fosse assim, que eu tivesse uma gravatinha. E eu detesto usar terninho. Quer dizer, eu nunca me enquadrava. Por quê? Porque tinha que ser um personagem. Um dia eu falei para um líder meu, falei assim, olha, eu devo estar então no chamado errado, porque eu não consigo ser igual a vocês, eu detesto ser assim. E ele falou, vai orar. Eu falei, obrigada. Valeu! Então assim, me ajudou pra caramba. Quer dizer, no fundo, na verdade, o que eu não queria, eu não conseguia ser daquele jeito. E fingir daquela forma. Porque, aliás, quando eu começava a tentar fingir, daqui 10 minutos eu caía de novo. Voltava normal. Então, assim, é triste porque tem gente que até consegue fingir e é muito deprimente, né? É deprimente. Não, é horrível. A pessoa que vive em fingimento, nessa capa, né, de religiosa, ela é frustrada. Frustrada, eu conheço testemunho de pessoas que falam, ah, pastora, dentro de casa essa pessoa não vale nada, mas tá lá pregando. E assim, eu não tô condenando a pessoa que não vale nada, mas o problema é que quanto mais ela vive dessa forma, pior ela vai ficar. Exato. Aquilo é uma pressão pra ela. Exato. Né? Então não negligenciar, né, os sentimentos, aquilo que nós somos. Exatamente. Pelo contrário, dá atenção. Nossa, eu tô infeliz, o que tá tô acontecendo? pecando demais numa área. Alguma coisa, uma crença tá errada ali. Tô com medo, uma crença errada. Tô me sentindo mal, uma crença errada. Não consigo me livrar de um pecado, uma crença errada. Não é pra você se condenar, se sentir um lixo. Não, você tá crendo de uma forma errada, por isso tá funcionando. Buscar a fé verdadeira, né? A fé no evangelho. Olha só o que ele termina dizendo aqui, a gente tá falando isso aqui. Verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Ou seja, o que acontece? Quando você quando você se torna de Cristo, quando você está em Cristo Jesus, o que ele fala? Você está sendo criado para as boas obras. Então, quando você recebe a fé e está em Cristo, as boas obras em você são fruto. Ele foi, criados para as boas obras. As pessoas pegam isso e pensam, agora tem que fazer boas coisas. Não, ele está falando criados em Cristo para isso. Em João capítulo 15, Jesus fala, não chamo vocês como servos mais, mas aquele que dá fruto. Percebe isso no grego, tá? Tem um vídeo meu que fala sobre isso, é João, depois você encontra. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus já preparou as obras pra gente andar nela, não fui eu que fiz ela acontecer. Deus preparou para quê? Para todo aquele que recebesse a Cristo, que estivesse no Evangelho, crendo da forma certa, né? No Evangelho que traz descanso, da remissão dos pecados. Você estando ali, vivendo a graça de Deus, gente, é fruto. Você vai se livrar desse pecado que te atormenta, você vai começar a ter alegria, as coisas da sua vida vão começar a se ajeitar. Isso é fruto e assim, a gente está vivendo isso pouco a pouco, ninguém todos nós avançando nessa questão de ter paz, nessa questão de ter alegria, descanso, a gente já teve na primeira, né? Saiu de lá, saiu da religião, já traz descanso total, na hora. É aquela coisa, não aguentava mais. É aquela coisa, não aguentava mais, mas tinha que fingir que aguentava. Quando você falou, não, você pode dizer que não aguenta. Gente, odeio.
E quando a gente tá assim, nessa verdade, na fé, ninguém mais coloca faz nas nossas costas, né? Não, E antes, exato. qualquer palavra que a pessoa fala, ó, isso aqui, cuidado, isso aqui, dava um medo, Dá um medo, é verdade. E hoje, ai, Se alguém do teu lado dizia... nada me tira da fé. Se alguém dizia do teu lado assim, acordei 5 horas da manhã pra orar, você já pensou, vixe, eu não tenho acordado pra orar, não. E hoje você fica assim, é mesmo, que bom, Deus abençoe. Vai lá, ora bastante. E você pensa assim, não, eu tenho o meu horário, eu tenho o meu jeito com Deus. Você tem aquela liberdade com Deus. Exato. De aprender com... Você sabe quem você tá na fé, você sabe quem você é e aquilo que ele fez por Exato, você pode fazer as coisas com sentimento bom, com alegria, no seu tempo. Eu sei que as pessoas ouvem isso e pensam assim, ixi, então não é mais servo. Não, servo não mesmo, nós somos filhos, temos um relacionamento com Deus, da qual eu não posso me intrometer no relacionamento dela com Deus, porque Ele é o pai dela e ela não no meu. Eu tenho o meu jeito, ela tem o jeito dela e o nosso pai tem um relacionamento com a gente. Então isso é muito particular, isso é de cada um, isso é com alegria, isso tem que ser bom, e isso perde a alegria porque Não a gente deixa regras, de ver. Não existe regras. Não existe quadrados, tem que ser Oração é assim, fruto, fazer gente. assim. Até oração é fruto do salvo. É como a gente. O fato da gente se ligar e falar no telefone é um fruto de uma amizade. Isso não foi uma coisa, olha, vamos começar a falar no telefone todo dia pra gente ser amiga? Não. Se você é salvo, é claro que você vai orar. Você vai falar com Deus. Não tem nem lógica, não tem que orar. Não tem que. Não tem que. Você É fala, óbvio tem que que orar, ler a Bíblia todo dia, não tem que. Se você é salvo, você vai orar e você vai ouvir sobre Cristo, porque você não Exato. vive sem esse alimento. Então Exato, vai isso é uma acontecer. coisa que você vai procurar naturalmente. E assim, pastor, eu tava pensando aqui, uma maneira de nós ajudarmos o outro a vencer. Porque assim, a gente quer vencer, e o outro? O outro também a vencer, permanecer na fé, é falar sobre Cristo. Isso mais nada, mais nada. Falar sobre Cristo, falar o que Ele fez, vai levar o seu irmão, o outro, o seu liderado, sei lá o quê, a permanecer na fé. Permanecer na fé, exatamente, tirando até o jugo, qualquer coisa que ele tá botando pra ele, você fala, sai de você um pouquinho. Sim, sim. Olha pra Cristo. Olha pra Cristo. Olha pra Olha Cristo. pro quanto Ele te ama. Porque a religião, né, vai te levar a focar no quanto você deve amar a Deus, você tem que amar, você tem que amar fazer, Deus. Eu tem amo que amar Jesus. as músicas todas, eu te amo, eu faço, eu amo aquilo. Eu. Exatamente. E aí a pessoa nunca foca no quanto Deus a ama, no plano que Deus fez para ela usufruir. Aí ela perde a fé e aí ela vai deixar de vencer. Exatamente. Ela não vai estar no grupo dos vencedores. Não vai. Porque os vencedores são os que guardam. A fé, a esperança a do esperança Evangelho, do que não Evangelho. tem nada a ver com eu, nada a ver com os homens. Tem somente a ver com Cristo. Cristo. Amém. E é isso, gente. Essa foi a nossa série, o Evangelho Fora da Religião. Que é aí que vocês viram aí na figurinha, né? Uma pessoa saindo da caixa, foi o que a gente, aquilo que a gente também passou, que a gente saiu da caixa da religião, nos sentimos completamente livres, e isso nos faz assim estar ligados estamos em Cristo, mas isso não faz a gente se conectar com a palavra, as coisas de forma muito natural, de forma muito tranquila, descansada e sem julgo, e a obra acontece através da nossa vida de uma forma muito tranquila, sem peso nenhum. E tem sido uma bênção, graças a Deus tem sido uma bênção. E isso é o que nós indicamos a vocês, né? Que está debaixo de um governo desse, de um sistema desse, sabe mesmo, não tenha medo. O primeiro sinal é medo, né? Não sei viver sem isso aqui, não consigo viver sem um horário de culto de comércio termina, não consigo viver sem isso. Não. Se tá sendo pregado uma religião, se tá te oprimindo, se tá ruim, não vai ter outra saída. Por mais que não, eu tô aqui, o Senhor vai fazer uma obra nesse lugar. Não vai. Não vai fazer uma obra naquele lugar. Você vai ter que sair, porque na verdade são em pessoas que Deus faz a obra e não instituições e sistemas. A gente tem que sair, a gente tem que buscar realmente o evangelho real, que consiste estar na Bíblia e em pessoas que realmente falam sobre a graça. Não somente a gente, mas outras pessoas também que falam do evangelho da graça e que apontam para Cristo. Na internet tem de tudo, pessoal, tudo. Por isso tudo a gente tem que filtrar, deixar o Espírito dar paz a gente aquilo que a gente ouve. Há coisas que você ouve que não dá paz, descarta. O que você ouve dá paz, né? ouvir o Espírito. Porque a igreja não pode depender só de letra e pregação. Porque na internet tem muita pregação de gente doida também. E que pode até estar falando um pouco de graça, daqui a pouco cai para lei. Então é importante o Espírito falar com você perceber o Espírito falar aqui, você sentir ele, isso aqui tá ruim, então ó, descarta, isso aqui eu sinto paz, então fica. Não deixa o Espírito falar com você, porque a Bíblia diz que o Espírito é quem nos conduz a toda a verdade. Então, muito obrigada pela participação de sempre. Gente, então tá bem, então a gente fica aqui, Deus abençoe e vamos ver se a gente tem uma outra oportunidade pra trazer a Gal de novo, pra gente conversar mais e trocar mais figurinha aqui, que eu sei que vai edificar bastante a igreja. Deus abençoe, obrigada.
Tchau, tchau, gente!